Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, boa tarde. Começando mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje edição especial de sábado, 28 de setembro. Bom, 28 de setembro é comemorado o Dia Internacional do Acesso Universal à Informação. E hoje é também Dia da Lei do Ventre Livre. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. De Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. E Nishimbo do Brasil, há mais de 40 anos, gerando emprego e renda. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, com produção de Juliana Fernandes, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. Nós renovamos aqui nosso boa tarde a você, ao senhor, à senhora, porque está começando mais uma edição especial do nosso Jornal do Meio-Dia, aqui na Super Difusora, a rádio que é feita para você, e falando sempre sobre temas que fazem a diferença em nossa sociedade. E hoje o nosso programa é dedicado a uma causa de extrema importância, que é o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E quem vai falar mais sobre esse tema conosco é a psicóloga Cássia Matarazzo, ela que é especialista no assunto e vai nos ajudar a entender mais sobre essa campanha aqui em Itapetininga e também em todo o Brasil. Então, fique conosco porque o programa de hoje está imperdível, cheio de informações fundamentais para a saúde e o bem-estar de nossa comunidade. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Muito bem, como havíamos anunciado, hoje presença aqui nos nossos estúdios da psicóloga Cássia Matarazzo, que vai falar com a gente sobre esse assunto de hoje, né? O Setembro Amarelo. E primeiramente, Cássia, boa tarde, prazer tê-la aqui conosco em nossos estúdios no Jornal do Meio-Dia. E a gente queria que você, já junto com o seu boa tarde, falasse pra gente o que é o Setembro Amarelo e como ele surgiu. Então, boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui nesse espaço tão ouvido, né, de uma audiência muito especial aqui na nossa região. E falarmos de Setembro Amarelo é falarmos sobre vida, sobre nossa vida. É um tema muito delicado, né, muito especial. E a origem dele no Brasil é de 2015. Em 2015, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a Organização dos Médicos, né, através do Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização da Vida, somaram forças e decidiram que acontecesse ao longo do mês de setembro campanhas de prevenção do suicídio. Isso já acontecia no mundo inteiro, no dia 10 de setembro, que é uma data muito especial também, que mundialmente se realizam ações de caráter preventivo.
Cássia, qual a importância de termos assim um mês dedicado à conscientização sobre o suicídio? E ainda dentro dessa pergunta, quem está envolvido nessa discussão, nesses debates? Interessante essa pergunta, né? No meu modo de vista, né, na minha impressão, é que a cada ano o Setembro Amarelo tem trazido uma visão mais crítica sobre saúde mental, né? E eu acredito e penso que não deveria existir Setembro Amarelo, deveria existir um trabalho mensal, coletivo, né, da nossa sociedade para a prevenção do suicídio de forma contínua, né, através de políticas públicas, de um trabalho mais voltado, dirigido às populações mais vulneráveis. Porém, nós temos essa necessidade, essa forma de fazer que é através de campanha. Então, a gente tem aí o Janeiro Branco, né, que nós trabalhamos saúde mental. Depois vem diversas cores, né, colorindo aí as intervenções na área de saúde e na comunidade, e aí a gente volta com o Setembro Amarelo, enfatizando a questão da saúde mental, do autocuidado, do bem-estar, né, da prevenção do suicídio. Depois esquece um pouquinho, né? Na verdade, eu entendo que essas ações deveriam ser constantes, porém, é o jeito do Brasil fazer, então que façamos com excelência, com responsabilidade e de forma correta. Agora, campanhas dessa natureza, como essa do Setembro Amarelo, pode de alguma forma ajudar a quebrar o estigma sobre saúde mental, que você mencionou aí, mas em especial sobre a questão do suicídio? Com certeza, né? Até pouco tempo atrás, né, nós acreditávamos, né, de um modo geral, a ciência, né, a sociedade também entendia que falar sobre suicídio incentivava o aumento dos casos, quando, na verdade, a gente já percebeu que falar de forma correta, falando aonde acessar os locais de apoio de saúde mental, isso só tem a prevenir. Como qualquer questão de saúde, né, se a gente deixar isso transbordar, um problema de saúde físico se agravar e a gente não tem informação como pedir ajuda, por exemplo, né, a situação pode chegar a um suicídio. Então, a gente entende que falar é a melhor solução, né? E hoje a gente fala até melhor, né, na campanha de 2024, se precisar, peça ajuda. Né, o lema desse ano da campanha do Setembro Amarelo. Em relação a sinais, tem sinais de alerta? Tem aquele momento? Em que circunstância a família, os parentes, as pessoas mais próximas de alguém que não está aí apresentando um comportamento muito legal, muito tranquilo, de repente com possibilidades? Tem sinais ou de repente pode acontecer sem que isso seja demonstrado? Importantíssima questão, né? Hoje a gente já trata desse assunto com muita cautela, porque nem todos dão sinais, né? E é muito importante que a gente, como sociedade, saiba, né, observar os sinais de sofrimento das pessoas, mas não quer dizer que essas pessoas vão dar sinais a todo tempo, né? A gente até vê aí na televisão, né, artistas que têm quadro depressivo. Nossa, a vida dele é tão boa, né? Como se a depressão ou qualquer outra dificuldade de saúde mental tivesse que ficar estampado no rosto, né? Quando, na verdade, não. Nem todos dão sinais desse adoecimento, né? E a gente precisa descobrir cada vez mais, perceber naqueles que dão, para a gente prevenir e cuidar. Prevenir e cuidar, né? Agora, em relação a nós aqui, Itapetininga, como que você vê a participação no Setembro Amarelo? Como é que as pessoas estão se envolvendo? Até o poder público, né? A sociedade, de uma maneira geral. Então, desde 2016, né, eu tenho acompanhado as campanhas realizadas pela prefeitura local, né, são bem voltadas ao Setembro Amarelo, mas existe também um empenho da Secretaria de Saúde, de melhorar essa rede de cuidados. Eu observo, não sou do funcionarismo municipal, né, mas eu observo uma melhoria do serviço, mas há muito que se trabalhar.
Principalmente após a pandemia, nós vimos um aumento do número de casos, né, de dificuldades emocionais, psicossociais, e aí a gente muitas vezes percebe que a demanda está muito maior do que o serviço de oferta. Então é necessário a criação de uma rede melhor de cuidados, da ampliação das que já existem, né? Mas estamos avançando. Muito bem, nós estamos conversando com a psicóloga Cássia Matarazzo, falando sobre o Setembro Amarelo. A gente vai ainda ter muitas perguntas para fazermos a ela no decorrer desta nossa entrevista. Engraçado que surge pergunta, Cássia, e de repente foge, ela vem, chega na mente e desaparece. Eu ia fazer uma para você agora e acabou me fugindo aí da questão. No próximo bloco, talvez eu consiga, então, me lembrar o que eu ia perguntar para você, mas tem tudo a ver aí com esse assunto que nós estamos conversando. Eu vou chamar um pequeno intervalo e já nós voltaremos, então, com mais questionamentos, mais respostas, com a participação aqui da psicóloga Cássia Matarazzo. Até já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Muito bem, de volta com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, hoje conversando com a psicóloga Cássia Matarazzo, falando sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção e combate, né, ao suicídio. Bom, nós fomos para o intervalo e agora na volta a gente tinha falado sobre sinais, né, demos aí uma pequena pincelada. Cássia, quais são os sinais de que uma pessoa está propensa, né, a cometer suicídio? Então, só reforçando para quem chegou agora, nem todos dão sinais. E no nosso cotidiano, a gente não tem esse hábito, pela correria da vida, o que é uma crítica, né, de nos olharmos muito, né? É algo até que precisa ser treinado novamente, que a gente foi perdendo aí com o uso de tecnologias demais, né, enfim. Mas alguns sinais podemos checar. Principalmente alterações de um hábito que a pessoa fazia. Então, era uma pessoa que convivia, que fazia uma série de atividades esportivas, ou, por exemplo, convivia na igreja, né, tinha uma vida comunitária, de repente começa a se isolar, né, se isola mais, fica mais dentro de casa, né? Aí, dentro da família, essa família pode perceber alteração de sono, né? Muitas vezes troca o dia pela noite. Então, durante o dia quer ficar deitado e à noite tem insônia, fica acordado. Então, isso pode afetar também o estado geral da pessoa, né? E aí atrapalhar até o jeito de pensar da pessoa, porque o sono é vital, né? E dormir 8 horas por dia, especialmente, né, se possível, à noite, né? Quando a gente pode descansar de uma forma, né, tirar os ruídos do ambiente, enfim. Uma outra questão é a alimentação. A pessoa alimentava-se normalmente, mas de repente começa a comer demais ou de menos. Essa né? compulsão tem a ver, então, com a questão da saúde mental? Com certeza é um fator. Né? Muitas vezes a pessoa está com uma frustração. Mas ela já é resultado de um desequilíbrio ou ele pode ajudar a acelerar ainda mais o desequilíbrio? Os dois, né? Os dois. Né? Por exemplo, a insônia, ela é resultado muitas vezes de um estresse, de um problema mal resolvido e pode ser um gatilho, né, para um quadro depressivo, porque a pessoa que não dorme, ela começa a se afetar, né, psiquicamente. Importantíssima. A alimentação também. Né? A prática de esporte, a gente sabe que é um fator de proteção, mas se a pessoa deixar de fazer algo que gostava, ali pode ser um indicativo. Né? E frases, muitas vezes, adolescentes colocam nas redes sociais, né? Queria desistir, não estou aguentando mais, ou um colega fala isso para você. Né? E aí a gente joga uma crítica. Não fale assim, não é? Olha a sua vida, né? Ao invés de a gente ouvir sem julgar, deixar a pessoa desabafar, a gente acaba condenando, né? Então, é um grande tabu
A gente precisa melhorar enquanto coletivo, enquanto sociedade, e perceber que falar é bom, que falar é a melhor solução. E eu digo assim, nós temos 2 orelhas e uma boca. Então, a gente deve falar. Mas quantas vezes a gente deve ouvir? O dobro. Uhum. Né? E a gente o não dobro. Faz, a gente fala mais do que ouve, né? Fala mais do que a boca. Cássia, por isso que é importante procurar um profissional da área, né? Para desabafar, para se descobrir, né? E aí o trabalho do psicólogo ajuda, né? Sim, o psicólogo, ele vai permitir esse espaço de fala para a pessoa. E quando a gente fala, né, quando o paciente fala, ele ressignifica as ideias, né? E esse ressignificar promove o bem-estar dele, promove mudanças no comportamento dele. Então, o psicólogo, né, ele não pode ser visto, é só para louco, né? O psiquiatra é só para louco. Ué, se você não vai ao dentista quando você está com uma dor de dente, né? Então, você vai ao psicólogo, ao psiquiatra quando você está com sofrimento, quando você tem uma dor emocional. É importante esse olhar. Não aquela tristeza momentânea, que passageira, mas quando a coisa vai se avolumando e é uma coisa mais demorada, né? Aí precisa Perfeito, até porque a gente tem altos e baixos na nossa vida, todos nós temos, né? Nossa vida, eu falo que é uma aventura, né? Tem momentos de drama, de terror, de suspense, de alegria, não é? Mas quando a gente percebe que esses sintomas, né, deprimidos, né, a pessoa está mais apática ou está muito ansiosa, né, e isso perdura por 15, 20 dias, então é importante procurar profissional para cuidar, né? Cássia, queria fazer um questionamento para você. Como é que funciona, por exemplo, é conflitante? Existe algum conflito? Ou as coisas se ajuntam, se ajudam? Por exemplo, tem essa questão mental, que você procura o profissional, né, o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, enfim. Mas aí entra a questão religiosa, quer dizer, cada religião tem a sua definição para um problema, um agravamento maior dessa situação. Como é que funciona isso dentro do consultório, por exemplo? Ajuda a religião em si? Ela é um fator que ajuda ou pode, em alguns casos, até atrapalhar? Pode ser ajudante da saúde mental, como pode ser um fator de risco, né? Por quê? Na história, a gente observa, né, a questão do tabu com o suicídio, né? Antigamente, falava-se que era um pecado, né? Ou até entrando na área criminal, que era um crime, né? Então, até a gente usava esse termo, cometeu o suicídio, né? Porque vem dessa história muito estigmatizada, né? Hoje a gente entende que o suicídio é uma questão de saúde pública, de saúde mental, né? Porém, existe uma infinidade de religiões que ainda entendem de uma forma diferente as questões de saúde mental. Como a gente pode aí recordar e vivenciar na nossa religiosidade, né, pastores e padres que falam, não, isso é coisa do inimigo, né? Ou então, não, psiquiatra é do mal, né? Então, é muito importante a gente validar o papel do profissional de saúde mental dentro dessa rede, na qual a religiosidade faz parte, né? Então, a religiosidade pode ser um fator, e é um fator protetivo, quando se incentiva o autocuidado de saúde mental, quando se trabalha em parceria com a medicina, né, com a psicologia, aí nota 1000. As chances, né, de cuidados e de melhora do paciente, quando existe essa rede de apoio, né, o sistema religioso dele entende que ele precisa se cuidar, é parceiro nesse cuidado, os avanços são incríveis. Ou seja, quando ela exerce aquele papel acolhedor, de realmente ajudar, né, funciona como um fator positivo. Exatamente. Então, o fator depende muito da forma como que ele é investido na vida das pessoas, né? A escola, por exemplo, pode ser um fator de risco, se é uma escola tóxica, se não trabalha legal o bullying, né? Se tem cyberbullying, né? O ambiente de trabalho pode ser um fator de risco, né? Então, como que a comunidade vai cuidar das pessoas, até encher de lacinhos amarelos no ambiente de trabalho, mas se no dia a dia é um ambiente tóxico, né, de desvalorização do funcionário ou do aluno, no caso da escola. Então,
nosso coletivo pode ser protetivo, né, ou ser um fator de risco. Muito bem, nós estamos conversando com a Cássia Matarazzo, ela que é psicóloga, está falando sobre o Setembro Amarelo, mês aí de prevenção ao suicídio. Em relação a esse assunto, Cássia, os números hoje, o índice de incidência ou de ocorrências é grande aqui em Itapetininga, região? Então, eu finalizei uma pesquisa, né, no começo desse ano, com dados de 2010 a 2020, certo, através dos dados do DataSUS, que é um sistema, né, brasileiro que carrega os dados de todos os agravos, de todas as doenças por município. Uhum. Então, nessa pesquisa, eu fiz um comparativo com as taxas de Brasil e do estado de São Paulo e eu realmente verifiquei que temos taxas altas. Hoje, 2024, né, 2023, eu não fiz a pesquisa. O que eu posso dizer é de 2010 a 2020, né? Que houve aí, e realmente em 2017 nós tivemos muitos casos, especialmente de adolescentes. E nesse período estudado, eu chequei que nós temos um índice alto. Há uma outra pesquisa feita na década de 80, com os alunos lá da Faculdade de Direito, de Comunicação. Então, a minha pesquisa é a segunda. Nós checamos dados, né? Naquela época, eles tiraram dados da delegacia, que hoje a gente sabe que são subnotificados, né? O próprio DataSUS é subnotificado, né, de um modo geral. Por quê? Porque ele é colhido através das certidões de óbito dos médicos. E muitas cidades têm preconceito tamanho com a causa do suicídio que não coloca no atestado médico que foi suicídio, coloca um acidente, coloca uma doença, às vezes a família solicita, tamanho estigma, né, tamanho preconceito, e isso afeta os dados lá do DataSUS. Então, a gente acredita, né, como pesquisadora, que todos os dados do DataSUS, especialmente no que tange ao suicídio, são subnotificados por conta do tabu e do estigma. Porém, em Itapetininga, nesse período, observei realmente um número alto. Tá? Precisamos, né, fazer novas pesquisas que possam fomentar políticas públicas, né, na área de saúde mental. Mas já existem, por exemplo, aqui em Itapetininga já existe alguma política nesse sentido, políticas locais, políticas públicas para tratar da saúde? A gente sabe que tem os CRAS, tem os institutos aí que cuidam, né? Mas além disso, tem um trabalho visando a prevenção? Então, a gente teve no ano de 2017 um comitê de prevenção do suicídio, por conta até desse aumento de número de casos. Porém, depois dos anos passados, esse comitê sumiu, né? E aí tornei público a necessidade desse documento, né, desse comitê. Levei esse documento do comitê à secretária de saúde, a senhora Solange, né, levei a senhora Regina, que é coordenadora dos CAPs, da necessidade de voltarmos com os comitês, né, principalmente o Comitê de Prevenção do Suicídio. E fiquei muito contente que já fizeram uma primeira reunião para a retomada dos trabalhos, os quais eu não acompanhei, porque eu faço um trabalho voluntário, né, na causa, mas estou me candidatando a acompanhar e a aprender com o comitê, que eu sei que é uma rede importante, que vai diagnosticar melhor o nosso município, criarmos, né, juntos estratégias mais efetivas, né, entendermos o fluxo, né, daquele que tenta o suicídio, desde o hospital, né, depois se ele faz o tratamento direitinho, né, então tem uma série de atividades que são muito importantes que esse comitê vai fazer melhora para a nossa cidade, né? Além dos CAPs, né? Além dos postos de saúde que tem psicólogos, estamos caminhando. Estamos caminhando, quer dizer, elucidar de vez, acabar de vez, perdão, eu usei o termo errado aqui, acabar totalmente, né, tudo na vida é impossível, mas você pode minimizar, você pode, né, de alguma forma, criar condições, né, para que isso seja pelo menos minimizado, né? Exatamente. Bom, eu vou chamar um intervalo rapidinho e nós voltaremos na sequência falando mais com a Cássia Matarazzo, né, sobre outras questões também que estão ligadas aí à ocorrência, né, do suicídio. Fique ligado, a gente volta já já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você.
Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora. A rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Jornal do Meio-Dia, Cidade em Revista, entrevistando hoje a psicóloga Cássia Matarazzo. Cássia, o que uma pessoa que está, por exemplo, pensando em suicídio, o que ela pode fazer imediatamente para buscar ajuda? Importante também, todas as perguntas, não sei quem que fez? A nossa Juliana Fernandes. Parabéns. Então, essa pergunta é muito importante porque ela vai mostrar pra gente que aquele que está querendo tirar a própria vida, ele vive uma situação de ambivalência, né? Ele tem uma constrição de pensamento, a gente imagina que ele está vivendo um túnel cada vez mais estreito e ali ele entra nesse conflito existencial, né? No sentimento, às vezes, de baixo astral, enfim, de desesperança, né, de desamparo, e ele não quer tirar a própria vida. Existe essa ambivalência, né? Ele quer tirar essa dor, né? Ele quer tirar um sofrimento. Então, eu estou dizendo aqui que a gente precisa buscar canais que ajudam a aliviar a dor, canais saudáveis, né? Canais de apoio emocional. Um deles é o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que a pessoa pode ligar para desabafar, para reclamar. Muitas vezes a família não tem uma boa escuta, né? Às vezes a pessoa não quer até incomodar a família, então ela liga 188, é um serviço 24 horas por dia, todos os dias da semana, na qual ele recebe, né, o apoio emocional, desabafa, chora, né? Porque chorar é bom, é uma forma de desabafar também importantíssima, né? E aí ela se sente melhor, de repente até para procurar no segundo momento um apoio psicológico, né? Ir até o CAPS. Os CAPS são de portas abertas, né? Não precisa agendar uma consulta, é só chegar até o CAPS, falar, você vai ser acolhido, né? Nesse segundo momento, depois de você desabafar e tudo mais, né? Se você sente em crise ou você vê um familiar em crise, né? Você aí tem que levar para o pronto atendimento, né? Numa situação de crise, né? Que a pessoa está fora de si, aí não é o CAPS, não é o CVV, aí é o pronto socorro, né? O pronto atendimento, o ambulatório, né? Dentro do hospital, né? Que vai fazer uma medicação, que aí vai ter a psicóloga do hospital, que vai fazer um outro tipo de intervenção. Em alguns casos, né? Então necessita de medicação também, né? Sim, sim. Mas o papel da família, Cássia, é também muito importante, né? Nunca ignorar aquela situação, nunca desdenhar do sofrimento, achar que aquilo lá é uma coisinha à toa. Me permita aqui a palavra, mas antigamente, isso aí é frescura. Quer dizer, como se não ficasse totalmente indiferente, né, ao problema do outro. É muito sério, né, o que a gente tem de preconceito com questões desse sentido, né, de saúde mental. Fala-se assim, vê a pessoa deprimida, não, é preguiça, né? Então, tem até um vulgar falando assim, dá um mato para carpir. Isso, né? A gente do interior ouve, infelizmente, dá uma esse tipo de, né? Na mão dele, os pacientes reclamam, né, que a família muitas vezes não dá esse crédito, né, a dor emocional, né? O brasileiro, ele quer estar ou bonito para tirar uma selfie, né? Ou então ele se isola e não tem com quem conversar muitas vezes das dores, né? E na família é essencial a gente treinar essa escuta melhor. É lógico que não é só a responsabilidade da família, a família é um pedaço da história. A gente tem os cuidados profissionais, a gente tem outros fatores protetivos, se a pessoa vai à igreja, é um fator também de cuidado, né? O padre, o pastor pode também fazer essa escuta, esse cuidado, essa atenção, né? Mas a família, ela é uma peça-chave, porque ela vai poder, de repente, perceber uma mudança de hábito, né, daquela pessoa, né, alguma frase que ela está dizendo aí. Então, é importantíssimo essa atenção, esse alerta, né? E há pouco você falou de práticas saudáveis, né, de alimentação, de diversão, esporte até. Descobrir, então, o que a pessoa gosta de fazer também pode ajudar. Com certeza, né? A gente sabe, principalmente entre os adolescentes, a necessidade da prática esportiva para até descarregar as tensões. Entre os adultos também, né? Encontrarmos aí um esporte que nos agrade, a dança, a caminhada, né? A corrida, o futebol.
Sem contar que nessas atividades a gente tem o relacionamento das pessoas, né? Convivência também, mas com o coletivo. Então, é muito importante. E quando a gente exercita o corpo, a gente produz substâncias químicas, né, essenciais para a nossa melhora cerebral. Né? A gente tem um medicamento, vamos dizer assim, né, natural, que são os hormônios, a serotonina, a adrenalina. Isso tudo também afeta nosso estado mental, né, de forma boa. Cássia, eu me lembro que há alguns anos atrás, falavam sobre filmes que eram inadequados, principalmente para a criança, para o adolescente, que acabavam resultando em atitudes, né, mais ou menos ligadas ao filme que a criança assistiu. Hoje a gente tem o celular nas mãos de todo mundo, né? Até que ponto o celular, se não observado pelos pais, pelo menos assim à distância, eles podem também ter um fator determinante? Eu entendo que a gente tem que observar de perto e não à distância, principalmente criança e adolescente. Porque dentro do celular tem um mundo à parte, né, em que pode se acessar criminosos, pedofilia, né? Meios de automutilação, meios de suicídio, então tem que tomar muito cuidado. É lógico que tem como acessar com filtros, né? Inserção de aplicativos nos celulares das crianças que tem esses filtros, né, com relação à idade, ao que ela pode acessar, os joguinhos que ela pode brincar, o tempo de uso, né? Tem como controlar esse tempo de uso. Tem mais ou menos o número de horas que é ideal? Eu sou meio cri-cri, né? Quanto menor a criança, menos celular. Com certeza, né? Ela precisa brincar, ela precisa suar, ela precisa ter estímulos visuais de outras formas, prejudica até o desenvolvimento, né, da visão. Enfim, quanto menor a criança, menos tempo, preferencialmente que se evite o uso do celular. A gente sabe que é um grande paraíso, né, para muitas mães, deixar a criança adolescente no celular para fazer o serviço, para, sei lá, enfim, uma série de coisas que às vezes a mulher não consegue, mas a gente tem que prestar atenção no tempo de uso e no que essa criança adolescente está acessando. Isso é muito, até porque a responsabilidade é do adulto, né? Caso aconteça qualquer situação com a criança e adolescente, a lei implica no adulto, né? Responsabiliza o adulto por tudo isso, né? Não é uma terra sem lei. Antigamente, quando eu era criança, a gente se reunia na rua e sentava lá, as adolescentes, a criançada conversando, né? Claro que isso já havia TV, mas além da TV, começamos a entender que a televisão, todo mundo se reunia na sala, mas ninguém interagindo com o outro, você estava só ligado no aparelho. Hoje piorou, porque hoje está todo mundo na sala e cada um no seu mundo ali, né? É muito grave, é muito sério, né? Por isso que, e com a pandemia, né, na qual a gente não podia conviver mesmo, não podia se socializar, estar nos lugares, né, no aglomerado, que já era tão bom, pois né? Com a pandemia se agravou, mas nos tornamos viciados dessa tecnologia, né? Ela entrou no ambiente de trabalho e não voltou mais ao normal, né? Então, é muito importante nós termos momentos de saída desse mundinho da rede social, né? Mundinho da tecnologia, fazermos um cuidado com a natureza, né? Uma interação com a natureza, uma caminhada ao ar livre, enfim, cuidar dos pets, dá para a gente agregar tanta coisa nessa hora, né? Cuidar das plantinhas, né? Enfim, pense, né? Cada um aí sabe o que gosta de fazer, né? Mas que é importante a gente fazer essa faxina mental, né, das tecnologias, isso é. Preciso descobrir o que eu gosto de fazer. A Juliana descobriu, ela pesca, vai pescar em alto mar, vai pescar no rio. Muito né? bom. E é uma coisa saudável. Super saudável, sim. Bom, Cássia, vamos chegando já praticamente ao nosso encerramento aqui, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Setembro Amarelo. De que forma o Setembro Amarelo ensina para nós sobre empatia, sobre solidariedade? Sim. Todos nós passamos por questões, por fragilidades, por momentos, né, de dor, por altos e baixos, né? Hoje a gente tem vivenciado a medicalização da vida, né? Entendendo que qualquer remedinho já resolve, né? Isso é uma fake news, né?
A gente precisa perceber, né, que a saúde é um bem precioso, que a saúde mental, então, é muito precioso, né? Quando a gente tem saúde mental, a gente consegue trabalhar melhor, conviver melhor com as pessoas, conosco mesmo. Porém, altos e baixos. A vida é feita desse fluir, né? E o Setembro Amarelo vem dizer, se você não está bem, busque ajuda, né? Busque ajuda. A gente tem em Itapetininga os CAPs, que são de portas abertas. A gente tem, dentro dos postos de saúde, os psicólogos, né, também, no qual aí você precisa fazer o agendamento, né? Não é porta aberta, mas há a possibilidade de agendar. Lógico que pode ter fila, né? Infelizmente, como eu disse, a gente tem uma enorme necessidade de ampliação dos serviços. E a gente também tem o terceiro setor, que através de plantões, né, por exemplo, nas universidades de psicologia, aqui na UniFSP, existe plantão de psicologia, existe plantão de psicologia também no Instituto IES, né, que também tem faculdade de psicologia, e grupos de apoio, né, um dos grupos eu faço é o Grupo Fundamente, que cuida de pessoas enlutadas. Então, descobrirmos esse acesso, né, com mais velocidade, a nos ajudarmos e a gente treinar a nossa escuta, né, ouvir mais, sem julgar, ouvir com todo o carinho, né, essa empatia, a solidariedade, né, a gente precisa treinar não só no Setembro Amarelo. É verdade. E essa informação que você trouxe é muito preciosa, né? Porque é um assunto que a gente precisa de muita informação, precisa de muita divulgação. E essa que você passa é importante, que as faculdades, aí, os institutos, né? A universidade, né? Isso, a universidade daqui, as duas de psicologia que nós temos em Itapetininga, fornecem plantões psicológicos gratuitos. Sim, porque dos alunos do último ano, né? E nesse caso, a família é muito afetada, né? A gente está falando aqui de quem pratica, né? Mas o familiar ali que perdeu um ente querido por uma razão assim, precisa de um acompanhamento também, né? Esse grupo, né, que é pioneiro, no qual eu participo, ele acontece dentro do espaço de uma igreja, é cedido, porém ele não é religioso. São duas psicólogas, eu e mais uma, e 2 psicanalistas, que a cada 15 dias, às terças-feiras à noite, atendemos em grupo as pessoas enlutadas, tanto por suicídio como por outros tipos de lutos complicados, que a pessoa às vezes tem dificuldade de resolver sozinha, enfim, busca esse atendimento, tudo gratuito. Então, o terceiro setor se organizando também para esse acolhimento, né? Muito importante. Cássia, eu quero agradecer a sua participação, sua presença aqui conosco, trazendo essas informações preciosíssimas para todos nós, né? Não, é claro que o Setembro Amarelo, né? Mas, como você mesma mencionou, deveria ser um debate permanente, uma preocupação constante, né? De toda a sociedade, de todos nós, porque nós somos pessoas, somos familiares, temos filhos, temos, né, cônjuges, enfim, e todo mundo é suscetível, de repente, a ter um problema aí de saúde mental. Então, importantíssimo o trabalho do psicólogo, do psiquiatra, de quem cuida realmente da saúde do ser humano. Então, quero agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, tá? E tenho absoluta certeza que a sua participação aqui enriqueceu muito o nosso Jornal do Meio-Dia. Obrigado mesmo. Eu que agradeço imensamente. Eu acredito que o rádio, a televisão são canais de proteção, de informação correta, né? E de prevenção, porque falar de forma correta é a melhor solução. Né? Verdade. Não é fingir que não está vendo, né? Exato. É abordar a questão da forma adequada. Né? Exatamente. Obrigado, Cássia. Nada. Bom, e com essa participação, né, essas respostas maravilhosas da Cássia, nós vamos encerrando nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, que volta, né, no outro sábado, claro, com mais entrevistas, mas segunda-feira agora nós estaremos de volta com o Jornal do Meio-Dia e desejando a você aí um excelente final de sábado, um maravilhoso domingo, divirta-se, porém com moderação, né, para a gente poder estar juntos de novo na segunda-feira. Boa tarde e até lá.